Ah, e quem não tem câmera? Aí não faz a prova, ganha zero. No século. Boa noite, Cristiano. É só entrar com o celular, né, meu querido? Hã? Entra com o celular. Não, não sou obrigado a abrir câmera, ué? Entra Como com não? seu... Tá louco? Olha os papos Não, deles, senhor. Como? Na prova é obrigado a abrir a câmera pra fazer a prova. Não tem isso não. não, meu senhor, é que Semana que vem vai ser, é para ser algo bem simples, não vai ser nada do que a gente já não tenha visto. Se possível, só façam os colegas de vocês fazerem, né? sim. A gente tem que avaliar de algum modo vocês, não é Ô, meu. professor, vai ser tudo no Excel ou não? Não, vai ser um questionário via Moodle e vocês vão ter que dar a resposta final só. Mais fácil que isso. Só dois. Tá, mas a gente vai ter que fazer e de repente algum exercício à mão e printar e mandar pro senhor ou. Não. Vai ser tudo direto via Moodle. Vai ser Ah, entendi. múltipla escolha via Moodle, né? Eu sei Sim. que, eu sei Mas a gente que vai poder. Mas o bate-papo vai estar aberto. eu vou deixar aberto e vocês que tiverem dúvida, vocês vão tirando, mas é para aproveitar o tempo para resolver as questões somente, né? Mas se quiser Mas falar, é, é mas tranquilo. é mais objetiva, senhor, do que de cálculo? Não, vai ser cálculo, vai ser esses cálculozinhos Ah, tá. que fizeram essas planilhas, então população, um de sistema de abastecimento, coisas que a gente viu, reservatório, e uma Entendi. de mais de escrever assim. Aí vai cair algo de perdas, provavelmente, por isso que eu estou passando, e algo de estação de tratamento de água, que eu vou tentar ser bem breve aqui, para a gente adiantar, né? E tentar Show, o que for possível na aula que vem aí. show. Como está sendo para vocês aí, né? Eu tentei hoje fazer algo mais prático para vocês, que foi cobrado na semana passada. Então, é tudo adaptação, viu, pessoal? Não sei se tá bom aí, mas, mas é o que tem, né? Então, vamos seguir aí para o resto da aula aqui. Deixa eu partir para ele. Bom, vocês têm os dispositivos de tomada diferente para cada tipo de material de tubulação. Ele vai ser acoplado vai ter um determinado tipo de acoplamento na sua rede, né? E, consequentemente, um jeito de derivar da rede principal para o ramal predial, aquele ramal predial que vai abastecer sua casa, seu prédio, entre outras coisas aí. Bom, e por que, né? Eu estou passando esse assunto para vocês, vocês podem dizer, pô, mais assunto teórico e tudo mais, mas a empresa de saneamento, vocês vão ter que lidar diversas vezes com isso. Elevadas perdas de água no sistema, ela vai tornar um dos maiores problemas de sistema de abastecimento de água. Então, se você está perdendo água, você não está faturando, você não está ganhando dinheiro. Então, perda de água implica em perda de dinheiro. Você, como engenheiro, é quem propõe soluções para que isso seja resolvido. E eu, aqui como professor, né, minha orientação é que vocês, primeiro, qualquer sistema que vocês tiverem de abastecimento de água, façam um EPANET dele da cidade, coloca o estagiário para fazer, vocês mesmos, se quiserem fazer, né? Propõe todo o sistema, simula, verifica mais ou menos as pressões, como é que andam, porque quando tiver pressão muito alta, vocês podem ter perda por vazamento. Se tiver pressão muito baixa e tudo mais, você pode ter pontos que não está chegando água e o pessoal está fazendo gato em algum lugar para atender suas necessidades. Entre outras coisas, vocês podem avaliar diversos aspectos fazendo a simulação aí dos sisteminhas. Então, o EPANET vai ajudar muito vocês, caso algum dia vocês precisem, né? Bom, eu não vou ficar muito ali na questão dos hidrômetros, mas a gente tem algumas perdas associadas a ele ali, porque às vezes ele não registra toda a vazão que está passando. É um equipamento, né? Equipamento se desgasta ao longo do tempo. E assim, consequentemente, ele vai subestimar algumas medições à medida que passa o tempo, provavelmente, e você tem que ter uma reposição desses equipamentos na sua rede. Vez ou outra vai ter que ter uma reposição a partir de um determinado período. Bom, as perdas da gente, então, ela pode ter por vazamento, desperdício, entre outras coisas, mas a gente caracteriza principalmente quanto a isso aqui, ó, perda real, então aquele volume que você produz, mas não fatura. Você produziu lá e não chega no consumidor final porque tem algum vazamento na adutora.
esse vazamento pode ser igual daquela figura, que ele fica à vista, então a pressão é muito alta, seu vazamento estourou a tubulação e ele está saindo, você consegue visualizar. Possa ser que seu terreno seja uma praia, e aí é um problema danado, né? Imagine que você está na praia, você já tentou jogar um copo de água na areia da praia, rapidinho toda a água que tem, ela infiltra. Então, quando você tem um terreno muito arenoso, sua água ela infiltra muito rapidamente. E, às vezes, esse vazamento ele não se torna visível, não se torna aparente. Se você... não se torna aparente, não se torna visível para a gente, né? Se ele não se torna visível, você vai ficar perdendo aquela água indefinitivamente. Então, a empresa ela tem que ter um determinado controle, né? Por isso que a gente, se eu sei a quantidade de água que eu produzo, então eu tenho um medidor medindo quanto eu produzi, essa água saiu, abasteceu sua casa, FTEC, minha casa, várias outras casas. Se eu tiver hidrômetro em todas elas, eu sei que o que eu produzi aqui, se ela só foi consumida nesse trecho, é o somatório de tudo que eu consumi. Então, a importância de micromedir é comparar o que eu micromedi com o que eu produzi. Se isso der igual, excelente. Se não der igual, se tiver um desvio entre o que eu produzi e o que chegou em todos esses consumos, quer dizer que eu estou tendo perda. E essa perda ela vai poder ser dessas duas formas aí, reais ou aparentes. Então, essa aparente, ela chega ao consumidor, mas a gente não contabiliza ela pela fraude, o que quer que seja, ligações clandestinas ou falhas em cadastros quaisquer que a gente venha a ter. Mas é algo extremamente importante em qualquer empresa de saneamento. É um assunto bem atual. Aqui vocês têm um exemplo, ó, perda real, o vazamento. Imagine que aquela água está infiltrando toda no solo e não sai. Para isso, a gente tem uma equipe nas empresas de abastecimento que a gente chama de pitometria. A equipe de pitometria ela vai tomar esses vazamentos, vai verificar a situação do sistema, identifica eles. Quando eles não estão aparentes, ela vai com geofone lá e consegue, através desse equipamento acústico, localizar onde estão esses vazamentos que estão tomando muita água e eles não estão ficando visíveis, eles estão indo para baixo do solo. Então, tem esses equipamentos para resolver. E a perda aparente, a gente resolve muito ela quando é fraude pela micromedição. Se nosso sistema está todo fechadinho, eu medi o tanto que eu produzi, medi tudo que eu produzi e estou medindo tudo que eu estou faturando aqui, todas as casas, eu consigo ter um controle bastante bom. Se eu começo a não medir esses pontos, eu começo a perder o controle e aí você vai ter prejuízos para a sua empresa de saneamento. Bom, esse gráfico é um ilustrativo aqui, ó. Perdas no Brasil na distribuição, 34% a 55%. Isso aí, pessoal, está dizendo para vocês assim, ó, de cada 100 litros que você produz de água, 35 litros aqui, 34 litros, está sendo perdido. Então, você gastou para tratar, você gastou para bombear essa água, você gastou, teve diversos gastos e não faturou ela, não mediu lá no hidrômetro de quem consumiu, ou ela se perdeu por algum vazamento. Então, 34 litros de 100 é muita coisa, né? Vocês na região sul estão com 36, vamos dizer. Isso é um dado de 2017, né? Eu peguei esses dias, foi o que eu achei mais recente. Então, esse de 2017. Vocês estão perdendo 36 litros de 100. E lá na região norte piorou. 55 litros que você gasta para tratar, gasta para bombear, você está perdendo. Você tá perdendo mais água do que o que você está faturando, entende? Isso é algo muito ruim, mas para vocês como engenheiros é algo muito bom, porque se isso está ruim, você como engenheiro pode resolver, você pode propor alguma solução para que isso seja resolvido. E se tratando de hidráulica aqui, da nossa disciplina, é medição, uma palavra-chave, né? É vocês macromedirem e micromedirem seu sistema. Macromedir o tanto de água que está sendo produzido, e em cada setor você ter o quanto de água vai para um setor e medir, micromedir todo esse setor, entre outras coisas. Assim você consegue eliminar as perdas. O colega de vocês, Diego Ferraz, ele fez um trabalho sobre perdas interessante aí em Porto Alegre. Bom, tem perdas por ligação dia, em litros por habitante dia, entre outras coisas. Perda de faturamento, eu vou passar isso aqui rápido, mas é mais para vocês perceberem que perda implica em perda de dinheiro. Você gastou lá para bombear essa água, gastou com cloro para desinfectar,
gastou com coagulante para remover sedimentos, gastou com a operação da sua estação de tratamento de água, tudo isso para, no meio do caminho, você perder água por falta de gerência. Às vezes, normalmente, é falta de gerenciamento. Falta um engenheiro capacitado para fazer isso, às vezes. Falta alguém que se preocupe com esses aspectos. E para isso que vocês são formados, né? Para identificar, eu vou pular isso aqui para a gente adiantar essa parte de perdas, né? Vocês têm o material aí e depois vocês dão uma olhada lá. Aqui, por empresas de saneamento, a de vocês do estado é a Corsan. Deixa eu ver onde é que a Corsan se localiza aqui. Bom, a Corsan tá ali com aquele índice de micromedições e perdas. Você pode ver que tem essa relação aí, que quando você faz a medição, você diminui esse índice de perdas aí. Quando você aumenta esse índice de micromedição, você diminui o índice de perdas. E aqui vocês estão até bem, a Corsan de vocês está até bem com esse índice de perdas, né? O índice de micromedição, o índice de perdas está até razoável da Corsan. A Corsan é a empresa do estado aí de vocês. Bom, tem diversos países aí, o tanto que eles perdem. Não vou ficar me atendo muito a isso, não. Mas é um material interessante. Quem tiver interesse, eu acho bom ver, né? TCCs nessa área são bastante interessantes também. Então, se alguém quiser fazer algum dia, qualquer coisa, é só avisar. Bom, aí eu coloco algumas questões, mas eu vou pular para a gente chegar logo em estação de tratamento de água. Esse slide aqui era um interessante que eu queria falar. Bom, quais são as características principais, né? De vazamento, a gente vai ter ocorrências mais comuns, né? Vazamento e erro de medição. Eles implicam aí em custo de produção de água e o valor cobrado no varejo. Quando vocês estão pagando pela água de vocês, o fato da gente ter muita perda, ela implica numa tarifa mais cara. Então, você, como consumidor, está pagando porque outro está te roubando lá, está fazendo gato, né? Então, acaba tendo esses diversos aspectos aí. Quando a gente resolve isso, a gente consegue resolver diversos problemas. Bom, tem essas águas faturadas, não faturadas, eu não vou ficar me atendo muito a isso, que é questão mais de como uma empresa lidar com essa distribuição de água, né? O que a gente tem que ajeitar são essas perdas que a gente vai ter lá, o aparente, ou essas que tem de algum jeito, e os nossos gatos feitos por pessoas mal intencionadas, né? Eu vou essa... Você sabe fazer um gato, professor? Hã? Você sabe como fazer um gato? O gato, certo, identificar onde está a tua rede, colocar lá aquele anel nela, perfurar sua rede e derivar para sua água. Só que se tiver uma pressão muito elevada e você estiver fazendo besteira, você pode receber uma cara, né? Normalmente quem faz isso são as próprias pessoas que já trabalham com aquilo ali e sabem como funciona o sistema. Pressão... Quer dimensionar um gato? Se você abrir um buraco na tubulação e ela estiver pressurizada e vier na sua direção, você está quebrado. Hein? Mas tem umas formas com... Então... Até parece que ele não sabe fazer. Hã? Até parece que ele não sabe fazer, né? Tem que ver se ele vai puxar da rede principal ou se ele está... né? Aí é mais de boa. Não, é só por ele já vai ali antes do medidor ali, professor. Já vai, faz um capítulo na volta ali. Todas essas mangueirinhas padrão aí já era, Cristiano. Pois é. Gato nunca é bom, né? Mas tem quem faça. Vocês estão se formando em engenharia para saber identificar e evitar que eles ocorram, né? Mas a gente tem perdas, além de gatos e outras coisas, nos equipamentos do sistema. Sua bomba vibrando aí todo dia, acaba, às vezes, desgastando e dando a passagem de água em alguns pontos, porque, entre outras características, pode estar mal projetada, pode não estar bem colocada no eixo, né? Vocês são engenheiros civis, muitas vezes essas bombas de grande potência, você tem que calcular um bloco de ancoragem para essa bomba. E não é um bloquinho, não é uma laje de vocês, não. É um bloco de concreto gigantesco para que essa bomba ela não provoque vibrações ali. Que à medida, se isso interferir de algum jeito e ela começar a balançar, como é algo fixo, né? Ela começa a desgastar as estruturas dela
e vai causar alguns prejuízos aí. Vou adiantar essa parte. Vou adiantar aqui para a gente ir logo para ETA. A perda, o principal é isso, saber diferenciar entre perdas aparentes e perdas reais. Né? Então, sabendo isso aí, é para estar tranquilo. Isso aqui é o geofone, que o cara implanta na rede para identificar esses vazamentos que ele não estão aparentes. Eles estão enterrados, o cara vai com esses equipamentos aí. O Volpato, acho que ele teve um problema desses em casa, provavelmente foi um cara desses, e identificou que o vazamento dele estava ocorrendo num ramal da casa dele, né? E tava sendo... Tem um desse na faculdade, né? Como? Tem um aparelho desse na faculdade, né? Nunca vi, não. Nunca... Se tem... Acho que o pessoal... Ô, Robson, não foi vocês que usaram o semestre passado? Se tem, nunca me mostraram, não. Aqui é uma característica, ó. Quanto mais velha a sua tubulação, mais propensa ela está a vazamentos. Se a pressão é muito alta, também pode causar esses vazamentos. E esses vazamentos vão causar as perdas aí no sistema de abastecimento de água. Aqui, ó, tudo isso é exemplo de tubulação que realmente se encontra em campo. Viu? E quando tem isso, está muito velho e tudo mais, vocês têm que propor. Naquele caso tem um furo, e o furo provavelmente é um gato ali, né? O cara causou um gato e depois propôs lá uma rachadura que fica vazando de forma indefinida ali. Enquanto a empresa não identificar, ela vai ter problema. Aqui tem os gráficos com as perdas que vocês têm em Porto Alegre. Depois, se vocês quiserem olhar, né, para tirar a dúvida, beleza. Eu vou pular logo para a última parte, né? Eu sei que eu estou pulando algumas coisas aqui, mas é para acabar logo essa parte da disciplina 1 e não ficar muito tempo também nessa parte teórica aí. Bom, a gente falou de tudo que tinha em sistema de abastecimento de água, falou do manancial, da captação, da adutora, da estação elevatória, do reservatório. A gente tinha pulado a ETA e falou da rede de distribuição de água. Só que a ETA é o coração do sistema de abastecimento de água, vamos dizer, né? A ETA é onde você vai ter todo o tratamento dessa água que chega na casa de vocês. Você não chega com a água na casa de vocês só para dar descarga no banheiro, né? Aquela água que chega ali, ela chega com todo um tratamento. Ela é removida de um rio, às vezes é bombeada, né? Se as condições lá estiverem desfavoráveis para ela ir por gravidade, você vai bombear aquela água, ela vai chegar nessa estação de tratamento de água, nela você vai ter diversos produtos químicos, diversos, coagulante, vai ter cloro para você desinfetar, vamos dizer, se for cloro, então vai ter sulfato de alumínio, alguma coisa com cloro, vai ter toda a estrutura feita nela lá para tratar essa água, para vocês só darem descarga, né? Eu costumo beber, então eu recomendo quem tem em casa, não ficar comprando garrafão de 20 litros, se puder beber da torneira é melhor. Coloca um filtrozinho, né, na torneira e já está de boa, porque a água vem com todas as características para a gente. Até melhor que a água mineral. É claro que se ela tiver com gosto, e já teve em Porto Alegre, tem alguns meses no ano que acontece isso, é claro que fica desagradável e normalmente você parte para água mineral. Mas no dia a dia, se a água estiver em boas condições lá, é melhor beber água da torneira mesmo, que ela vem com tratamento para chegar até a gente. E que tratamento é esse, né? Agora a gente vai ver algumas etapas. A gente tem coagulação, a gente vai ter floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Essa fluoretação, na real, ela não seria parte do tratamento, mas em algum momento o governo percebeu que ao adicionar esse flúor na água, né, você previne cáries e assim você contribui com a saúde da população como um todo. Aí, às vezes, o pessoal nem sabe, né? Que está sendo beneficiado ao beber essa água aí da torneira, mas é porque antes tinha muitos eventos com cárie e tudo mais, e isso é um dos aspectos até que torna melhor do que aquela água mineral que vocês às vezes compram em determinados locais, né? Ela já vem com esse flúor que ajuda a combater cáries, entre outras coisas aí. Mas vamos lá, coagulação, você vai ter adicionado um determinado coagulante, que é uma substância química, que ele favorece o quê? Essa desestabilização das partículas, então preparando para a sua remoção em etapas subsequentes do processo de tratamento. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está adicionando um produto químico à sua água
Imagine que essa água está sendo coletada de um rio, de um lago, entre outras coisas, e lá, eu não sei se vocês já foram no rio, né? Quando ele está chovendo muito, ele fica marrom. Então, ali você tem muita turbidez, muitos sedimentos sendo transportados. Se isso chegasse em sua casa, você não iria beber, né? Então, a gente tem que remover essas características da água. E a coagulação é algo que vai ajudar a que essas partículas que a gente tem presente na água, causando turbidez, que elas se aglutinem. Então, vamos dizer que eu tenho uma partícula pequena aqui, eu tenho o meu coagulante, ele se junta na partícula, e essa partícula com esse coagulante, outras partículas que se chocam com ela, ela começa a aglutinar. Então, vai ficando de uma partícula pequena, ela começa a crescer, 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 então se torna uma partícula maior. E essa partícula, você consegue fazer com que ela sedimente, né, na sua estrutura que foi proposta. Então, a ideia de um sistema de tratamento de água é um pouco essa. Você pegar essas partículas que estão presentes na água, fazer com que elas se juntem, assim, para ela adquirir um determinado peso, né, que ela possa sedimentar pela gravidade. Então, o tratamento convencional, a ideia é essa. Você fazer essas partículas adquirirem peso, elas sedimentam e assim sua água fica mais limpa, né? Vai chegar para você transparente aí, sem aqueles sedimentos. Isso, a coagulação é o processo que vai ajudar vocês com isso. E como é que eu favoreço a coagulação, né? Ela é um processo natural, ocorre na natureza lá, mas quando a gente está, eu vou pular essa parte, mas a gente quer remover turbidez, cor aparente, entre outras coisas aí da nossa água. Quando ela chega, eu vou partir direto para as partes principais, viu? Para não ficar perdendo muito tempo. A gente tem que ter uma forma de misturar esse nosso coagulante com a água. E como é que a gente mistura esse coagulante com a água? A gente tem que propor um sistema turbulento, né? Então, lembra lá quando a gente calculava em canais e a gente queria que nosso número de Froude ficasse abaixo de 1, né? Porque ali estava num sistema fluvial e estava bom para o nosso canal. Para adicionar um coagulante, se a gente quer propor uma mistura, quer fazer com que esse coagulante se misture com toda a água, a gente, preferencialmente, tem que adicionar ele em um regime turbulento. E onde é que isso vai acontecer? Bem facilmente lá, no ressalto hidráulico do sistema. Se você coloca no vertedor, logo na parte da soleira do vertedor, você adiciona o coagulante. Na parte de baixo, ele vai misturar todo esse coagulante com a água. Na calha abaixo, a mesma coisa. Ele vai ter um determinado ressalto lá e ali você vai favorecer a mistura desse coagulante com a água. E assim, nas etapas subsequentes, ele vai ajudar com que essas partículas com que ele foi misturado, que elas se juntem e posteriormente sedimentem. Bom, depois que você tem a coagulação, você vai ter a floculação. A floculação nada mais é do que um meio para que você permitir que essas partículas que eu falei que entrou em contato com esse coagulante, que elas se choquem. Então, eu começo a fazer minhas partículas se chocarem. Para quê? Para que a partícula que esteja com coagulante, né, ela começa a aglutinar as outras. Então, ela vai começar a aglutinar e crescer. A floculação, então, serve para isso. Você vai propor algum meio hidráulico ou alguma estrutura mecanizada para que sua água ela fique misturando e, consequentemente, faça com que essas partículas elas se choquem. E, ao se chocar, elas se juntem e, ao se juntar, depois elas sedimentem. A ideia é um pouco essa com a floculação. Então, a floculação aí é um processo físico no que você tem partículas coloidais, que foi visto antes, colocadas em contato umas com as outras, de modo a permitir esse aumento. Então, você vai fazer com que essas partículas aumentem de tamanho pela aglutinação, né? Alterando forma, entre outras coisas. Aqui, ó, tem mais ou menos o exemplo do que seria um floculador. Imagine como se fosse um reservatório gigantesco, né? Eu vou partir direto para a foto ali. A gente tem esses contatos das partículas umas com as outras. Ele pode ser mecanizado ou normal, né? O tempo já deve estar acabando aqui, eu vou tentar adiantar, pessoal. Mas esse floculador, depois olhem nas aulas que eu mandei para vocês, você pode ter um agitador, então ele tem um motor aqui em cima, um determinado agitador, que ele fica girando, igual um ventilador, imagine um ventilador, e ele faz com que a água se misture. E assim você tem essa mistura desses coloidais aí com a água, né, dessas partículas com a água, com as outras partículas, de modo que ela se junte e depois sedimente, né?
Depois da coagulação, a gente tem um decantador. O decantador é o quê? Imagine como se fosse uma piscina gigantesca, né? No qual sua partícula que está aqui com peso um pouco grande, né? Que ela se juntou na etapa dos floculadores. Então, ela está partícula grande. Imagine que aqui é seu decantador. À medida que essa partícula vai se deslocando, pelo peso próprio que ela tem, ela vai descendo na água. Então, esse decantador, até que ela deposita no fundo do decantador. Então, a ideia dele é isso, é você ter uma determinada estrutura hidráulica que favoreça com que as partículas que foram aglutinadas, né, na floculação, que ela se deposite. Então, o decantador é um ponto desse, para depositar em algum momento, né? E aqui, ó, vocês estão vendo essa calha de coleta. Vamos dizer que vem lá do fundo até essa calha, tá vendo? Então, isso aqui já é o final do decantador, vamos dizer. Quando chega nesse final, boa parte das partículas já caíram e a água que está na superfície é a água mais limpa que você vai ter. Então, ela já está sem turbidez, já está com baixa turbidez, entre outras características, já está bem transparente, né? E aqui já melhora bastante as características físico-químicas e biológicas dela. Aqui, ó, como é um decantador, imagine aí como se fosse essa piscina, né? Tem esses trilhos aí, ó. Esses trilhos é para depois você ter um equipamento mecanizado para empurrar esse lodo, né? E você fazer a limpeza dos decantadores. A cada determinado período de tempo, você vai precisar fazer a limpeza dos decantadores, de modo que não comprometa todo o sistema de tratamento, né? Bom, tem outros tipos aí de decantadores. Depois vocês olham na aula de vocês, tem bastante material para vocês darem uma olhada lá. Vou pular aqui para a gente adiantar que o tempo está acabando. E essa é uma das etapas principais de um sistema de abastecimento de água convencional. E qual é ela? É a filtração. Então, a filtração você vai remover as impurezas presentes nessa água bruta, na água coagulada ou floculada, né? Então, o que são filtros? Esses filtros aí, você vai fazer sua água. Então, imagine que eu tenho uma partícula de água. Isso aqui é meu meio, né? Então, suponha que eu pego essa partícula de água aqui e faço ele descer nesse sentido. Isso aqui é um meio poroso. Imagine que isso aqui é areia, antracitro, granada, entre outras. Você tem alguns tipos de partículas que você coloca com um meio filtrante. Sua água passa aqui, à medida... Imagine que tem... É como se fosse o solo, né? Então, vejam a área que está com solo exposto para vocês. Imagine um filtro como se fosse isso. Um solo com determinada arrumação, só que ele está bem mais organizado, né? E calculado. À medida que sua água passa por esse meio poroso, as partículas vão ficando, bactérias, vírus, entre outras coisas, elas vão ficando naqueles poros. E só vai passar a sua água assim mais limpa, né? Vamos dizer que de algum jeito esses contaminantes eles vão ficando nesse meio filtrante, boa parte deles, né? Até ir para um ponto de coleta que ele segue para a próxima etapa do sistema. Claro que vocês podem ter diversos tipos de filtração, lenta, rápida, fluxo ascendente, descendente. No material que eu passei para vocês tem explicado cada um, como calcular. Então, quem tiver curiosidade, né? Como nossa disciplina já estava acabando e eu queria passar isso para vocês, eu estou sendo um pouco rápido aqui, mas quem quiser, está tudo detalhado lá e pode dar uma olhada. Se eu cobrar aqui na aula, na nossa prova, vai ser mais algo teórico, né? Sobre a estação de tratamento de água. Aqui vocês têm mais ou menos como é que funciona. Você tem esses meios aí, ó. Ela pode ter por membranas. Eu não sei se vocês já ouviram lá osmose reversa, nanofiltração, ultrafiltração. A gente acaba tendo uso dessas membranas e o nosso convencional é tipicamente esse. Filtros com meios granulares, filtros lentos, rápidos, de camada profunda. O que é isso? Você vai colocar uma camada de areia, uma camada de antracito, uma camada de granada e a água passa por esse meio, seja desse modo descendente, né? Ou seja desse modo ascendente. Para a água subir, você vai ter que estar fazendo ela chegar aqui por baixo. Para a água descer, você vai ter que fazer ela chegar aqui por cima, ela desce e você vai ter uma captação aqui que vai mandar ela para outro meio, né? No material também explicado lá. Vocês vão ter filtração aí, ó.
num sistema, ela acontece mais ou menos desse jeito. Manancial, coagulação, floculação, sedimentação, filtração e água final. Só que, né, imagine que sua água não tem tanta impureza, seu rio não tem tanta impureza, imagine que é uma região tranquila, a sedimentação eu posso evitar, né? Essa sedimentação é a mesma coisa que decantação. E da floculação já vai direto para filtração, isso é o que a gente chama de filtração direta. Mas tem alguns padrões para que isso possa ser feito. Se você tem uma água melhor ainda, você remove até a floculação, vai da coagulação direto para a filtração. E a água de poço, eu não sei se vocês têm poço em casa, que ninguém às vezes, por que é que eu não estou tratando aqui, né? Por que é que eu não faço que nenhum sistema de abastecimento de água para minha água de poço? Porque ela já vem daquele solo, né? É como se ela passasse por todos esses processos, sua água de poço, mas de modo natural. O que a gente tenta replicar na estação de tratamento de água convencional é o que ocorre na natureza naturalmente. E o que vocês têm como se fosse a água do poço de vocês, né? Que tipicamente a gente utiliza após um processo de desinfecção somente, as águas de poços. Bom, aí quanto ao sentido, eu já falei descendente, ascendente, de como vai chegar lá no filtro de vocês. Isso aqui são os meios, ó. Areia ou antracito, então camada simples, camada dupla, antracito e areia. Antracito é um mineral, viu? E antracito, areia e granada, outro tipo de mineral aí. O que vocês querem com isso são minerais inertes, né? Que o contato dele com a água e alguns produtos, eles não gerem algum produto químico ou algo do tipo. Então, vocês querem esses tipos de materiais para serem materiais porosos. E isso aqui, ó, a granada, por exemplo, ela tem aquele peso específico bastante elevado. Então, quer dizer que vai ficar bem lá no fundo, né? De algumas características, essa granada. Lembra lá de peso específico e massa específica que a gente pegava em hidráulica 1. Então, cada uma dessas, ela tem uma determinada massa específica. E isso, claro, vai estar dizendo como vai se importar quando colocada no meio aquoso, né? Como esse tipo de material vai se comportar. Ali é mais ou menos como funciona o filtro. Isso aqui é como acontece no filtro. Ó. Você bota uma camada de areia fina, areia grossa, pedrisco, pedra, granada, que seja. E aqui você tem esse fundo, depois da água passar por todo esse sistema, ela vem por esse fundo onde é coletada e levada para a próxima etapa do sistema de abastecimento de água, da estação de tratamento de água. Quando você está em campo, fica mais ou menos assim. Eu trabalho dessa, né? E a gente, às vezes, tinha que fazer manutenção nesses filtros. Era bem interessante. Mas eu vou adiantar aqui para a gente ir para a próxima etapa, que é a desinfecção. Bom, o que é a desinfecção, né? Depois que sua água passou por todo esse processo, você pegou ela de um rio, esse rio podia estar contaminado de algum jeito, com esgoto perto, algo assim. É claro que, idealmente, você não quer que sua água seja coletada próximo que um ponto que está sendo poluído, né? Por quê? Porque, senão, sua empresa de tratamento de água, ela vai gastar muito com produto químico, e assim a gente não deseja. Você, como engenheiro, tem que escolher um bom local para estar captando a água de vocês, que não esteja sujeita a poluição, porque se tiver poluição, você vai gastar mais no tratamento de água. Bom, a desinfecção, então, ela vai eliminar de modo econômico aí os micro-organismos patogênicos que a gente vai ter presente nessa fase líquida. O que quer dizer isso? Depois que sua água passou pela filtração, talvez ainda reste algum resquício lá, alguma bactéria que tenha passado, e quando a gente aplicar um desinfectante nisso, ele vai eliminar essa bactéria. Em tempos de coronavírus aí, né, você vê a importância que tem das coisas serem desinfectadas. E nossa água, ela tipicamente e a gente ainda garante que fique um cloro residual na rede para combater possíveis desinfecções que a gente venha a ter na rede. Bom, e o que é um agente desinfectante? A gente tem tipicamente a temperatura. Quando você não tem acesso a abastecimento de água, então, aquelas comunidades que estão isoladas em algum lugar, né? O cara fervendo a água já está